Obrigado pela sua companhia aqui no ElevenCast, mais um episódio começando do nosso programa aqui. Então você que está ligado aqui nos nossos canais, já aproveita e já se inscreve lá no Instagram. Você seguindo lá no Instagram, aqui no canal do YouTube também já vai se inscrevendo, já vai dar o sininho, apertando o sininho aí, dá aquele joinha também, ó, assim, a mãozinha assim, mete o like lá naquele joinha também, mete o like em geral e já vai seguindo a gente nas redes sociais, tá bom? Você do Facebook já vem nos acompanhando também em outras redes, já vai lá pro YouTube, tem que se inscrever, galera, para você receber a notificação e conhecer aqui um pouco do ElevenCast e também dos convidados que vêm aqui participando. Hoje a gente tem um papo muito legal, a gente vai sair um pouquinho da nossa dimensão aqui, vamos para outra dimensão, então já quero convidar a partir de agora para você ficar ligado. Também quero lembrar de seguir os nossos parceiros, Dr. Wilker Giuliani. Dr. Wilker Giuliani, que vem tirando as pessoas, dando autoestima para as pessoas, né, tirando as pessoas de uma zona que elas não se sentem confortáveis. Então, Dr. Wilker Giuliani, que trabalha com o método FUE de implante capilar. Então, você que já tem essa dificuldade, tem essa limitação, você pode ir lá na clínica Dr. Wilker Giuliani, lá no centro comercial do Barra Shopping, e ele vai dar todo atendimento, um preço legal, um custo bem bacana para que você possa sair dessa zona de desconforto que você anda na sua vida. Então, convido você ir lá conhecer e convidar, e já fala que assistiu aqui no ElevenCast, que ele já te dá um desconto bacana, tá bom? Então, cada um de vocês aí que está participando aqui do ElevenCast, hoje eu quero apresentar Eduardo, diretor de inovação. Diretor jurídico e de inovação. Diretor jurídico de inovação e tecnologia. E vamos falar um pouquinho de metaverso. Vamos sair um pouquinho desse universo aqui que a gente vive. Vamos transitar um pouquinho no universo paralelo. É isso, Eduardo? Muito prazer aí. Obrigado pela sua presença. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Vamos lá. Eduardo, eu queria começar já desvendando um pouquinho do nome, né? A gente fala muito em metaverso. A gente viu que o Facebook agora mudou recentemente o nome, né, para Meta. Sim. E aí algumas pessoas têm a dificuldade, às vezes, de entender como que isso vai afetar a vida delas, mas eu queria saber o seguinte, em off aqui a gente estava conversando e eu fiz uma pergunta que é: como é que a gente separa esse nome? Metaverso. Inicialmente o meta me remetia a dados, né? Mas você trouxe uma informação diferente para mim. Como é que funciona isso? Você que é especialista, que é mestre no assunto aí, como é que você desvenda isso para a gente, Eduardo? Essa expressão ela foi criada em 1992, então é uma expressão bem antiga até. Ela foi criada por um autor de ficção científica americano chamado Neil Stephenson, e ele escreveu uma obra onde as pessoas viviam num mundo paralelo que era criado por computador, como se fosse uma Matrix. Quem assistiu o filme Matrix tem uma noção do que é. As pessoas se conectavam nesse mundo através de uma conexão com uma espécie de um capacete, uma conexão neural, e elas viviam, na verdade, suas vidas dentro desse universo paralelo. E ele, então, inventou o termo metaverso, juntando as expressões meta, que vem do grego, a expressão meta, que é ir além ou ir através, e universo. Então, é um universo que vai além do nosso universo, o qual a gente acessa através do nosso universo. É como se fosse um universo em cima de outro universo. Bacana. Isso. E a gente está vendo aqui algumas imagens de games aqui, onde a gente fala muito em metaverso, a gente já liga diretamente ao videogame, a jogos, enfim, essa imersão dentro dos jogos, né? Mas o metaverso, ele não necessariamente vai transitar só nesse mundo dos games, né? Não. Ele pode afetar a vida das pessoas em outras áreas também, né? Sim. O metaverso, ele começou a ter a expressão é antiga, como eu falei, de 92. Mas ele recentemente ganhou assim um grande destaque na mídia por conta do Facebook, né? Sim. Que teve um rebranding como Meta. O Mark Zuckerberg, por que o Mark Zuckerberg resolveu fazer isso? Porque ele, na verdade, a tecnologia de metaverso, embora ela seja antiga, ela sofreu um grande empurrão agora, vamos dizer assim, uma ressurgência por conta dos óculos de realidade virtual, que vinham se desenvolvendo já há mais de uma década, mas eles eram óculos grandes, caros, com qualidade gráfica ruim, difíceis de manipular, tinha que estar conectado no computador com um fio. Era um negócio assim muito difícil de usar. Quem usava era assim, os aficionados, pessoas programadores que desenvolviam nessa área de realidade virtual. Mas aí recentemente essa tecnologia deu um grande salto. E hoje a gente tem óculos de realidade virtual que são relativamente baratos, eles custam mais barato do que um celular de top de linha, e eles têm uma qualidade gráfica sensacional. Então quando você coloca aquele óculos, você realmente se vê transportado para um outro universo. Você está realmente em outro universo.
Quando o Mark Zuckerberg viu aquilo, o que ele fez? Ele foi lá e comprou essa empresa que fabricava esse óculos, chamada Oculus Quest, e ele rebatizou a empresa com o MetaQuest, e ele achou que essa tecnologia tinha um potencial tão grande de adoção pelas pessoas, que ele resolveu mudar até o nome do Facebook. Da empresa do Facebook, ele resolveu rebatizá-la de Meta. E a intenção dele era criar um metaverso para que as pessoas pudessem, então, ter uma vida social, né? Essas redes sociais. Ele entendeu que elas iam migrar para esse universo virtual do metaverso. Acabou que a previsão dele foi um pouco otimista demais, por alguns motivos que a gente pode depois elaborar um pouquinho melhor. Mas ele mesmo percebeu que ele estava sendo otimista demais, e hoje ele já está com um pouco mais assim, tirou o pé do acelerador em relação a isso. Ele está entendendo que essa tecnologia talvez não vá ter toda a adoção que ele imaginou que ia ter, o que talvez seja até uma coisa positiva, falando aqui entre nós. Talvez seja positivo, porque na visão dele as pessoas iam viver o dia inteiro com aquele óculos na cara, imersas num mundo virtual, uma coisa assim até meio maluca, né? Viver na Matrix. Sim. É como viver dentro da Matrix. Não é uma coisa saudável, né? Eu que sou sócio de uma empresa que trabalha com essa área, não quero que o mundo vá para esse lado. Tem limite, né? Claro, é uma tecnologia que tem sua utilização, que tem o seu nicho e aonde ser utilizada, mas ela não é uma coisa para você substituir a vida real, nem para as pessoas fugirem. Ela não é um escapismo da vida real. Ela é uma tecnologia super bacana que tem vários outros que a gente vai discutir. É legal isso, e aí eu vou aproveitar esse link com o Mark para a gente tratar um pouquinho do futuro dessa tecnologia. Muita gente fala que essa tecnologia já flopou, né? Ela já não deu certo, enfim, não vai à frente, mas na verdade eu particularmente vejo muita aplicabilidade para essa tecnologia. Como é que você vê o futuro do metaverso hoje? Olha, como toda tecnologia, ela tem uma curva de adoção, né? Existe até um gráfico famoso dessa curva de adoção, que a tecnologia começa com ninguém acreditando nela, aqui embaixo. Aí, de repente, ela vai se desenvolvendo, e as pessoas começam a achar que aquilo ali vai ser a coisa mais fantástica do mundo, que se chama de expectativas irreais. Aí a tecnologia, a expectativa das pessoas gera uma curva supostamente de adoção gigantesca, que vai lá em cima. Só que aí as pessoas começam a ver que a tecnologia, peraí, também não é assim. Fazendo uma comparação com a internet, quando a internet surgiu e começou a adoção mesmo, né, lá nos idos de 1995, 97, 98, teve aquele excesso, digamos assim, de otimismo com a internet. E o que aconteceu? Teve a bolha de 2000, a bolha chamada de .com, né, que é a bolha dos sites de internet, por isso que se chama de .com, que é .com. Os sites começaram a ser valorizados, a receber valuations completamente irreais. Assim. Qualquer empresa que você colocasse na internet, .com, valia bilhões de dólares, e as pessoas começaram a ver, peraí, talvez a gente esteja um pouco equivocado em relação à nossa visão de como essa tecnologia vai se desenvolver ao longo do tempo e de como ela vai ser adotada. Então, essa curva de adoção, chega um momento em que as pessoas percebem que as suas expectativas estavam irreais, que elas eram excessivas, e a curva tende a dar uma estabilizada e depois dar uma caída, que vem a fase, digamos assim, que as pessoas brincam que é a desilusão. Peraí, aquela tecnologia que todo mundo falou que é tão parece até um namoro, né? Quase isso, é quase quase namoro. O marido ronca, que o marido, enfim, faz tudo... É uma excelente analogia, porque no relacionamento é assim, você tem, naquele início do namoro, aquela paixão. Acho que é o príncipe encantado. Você acha que a pessoa não tem defeitos, a pessoa é maravilhosa, você só vê o lado bom, você quer estar com a pessoa o tempo inteiro. Depois tu descobre, toalha em cima da cama, a roupa suja largada pela casa, e fala assim, que desilusão, né? Aí você começa a ver que é uma pessoa, né? Sim. Que assim como as pessoas têm defeitos, as tecnologias têm defeitos. As pessoas têm limitações, tecnologias têm limitações. E aí você começa a ter uma relação mais realista com aquilo. Peraí, tem limitações, mas será que essa pessoa... Eu também tenho limitações, ela vai ter que me aceitar, eu vou ter que aceitar ela, mas de repente a gente vai conseguir se casar e vai ser feliz, né?
e vai se adaptar. E justamente quando você casa, é que você já conhece aquela pessoa, né? Um casamento saudável, feliz, é quando você já conhece a pessoa, sabe que ela tem os defeitos, sabe, não, são defeitos, mas são defeitos que eu tô legal. Minha mãe falava, você casa com a pessoa e com os defeitos dela. Exato, mas são aqui defeitos ok. Assim como eu vou aturar os dela, ela vai aturar os meus, né? E aí, assim que essa é a felicidade. Quando você casa com expectativas irreais, sem conhecer direito a pessoa, aí que você se desaponta. E você acha que esse ponto é o ponto de maturidade da tecnologia também? É difícil dizer quando é que a gente vai chegar se a gente já está no ponto de maturidade ou não. O ponto de maturidade é justamente quando começa essa desilusão, mas aí as pessoas começam a ver, mas peraí, para que ela serve de fato? Né? Como a internet. Teve a desilusão da bolha lá de 2000. Várias empresas quebraram, parou de ter investimento, mas as boas empresas, as empresas que estavam fazendo coisas legais, que tinham valor, que agregavam valor de verdade, essas empresas continuaram crescendo, continuaram explodindo. E aí vieram novas empresas, inclusive. Surgiu o Google, por exemplo. Né? O mecanismo de busca que mais existia naquela época era o Yahoo, dominava. O Yahoo era o mecanismo que todo mundo utilizava. Todo mundo dizia assim, mas todo mundo usa o Yahoo, como é que vai surgir um novo mecanismo de busca? No entanto, surgiu o Google. Né? Então, eu acredito que a gente está num ponto similar da tecnologia de metaverso, que, na verdade, eu prefiro chamar até de realidade virtual. Tá? A gente está num momento em que a tecnologia vai dar um novo salto, e esse novo salto tende a gerar mais adoção e tende a baratear o acesso aos aparelhos. E com isso a tecnologia talvez vai chegar naquele ponto de maturidade em que ela realmente vai começar uma curva de crescimento sustentável. Um crescimento baseado no que ela realmente traz de valor. E não em uma expectativa irreal de que todo mundo vai passar o dia inteiro com óculos na cara e vai viver no metaverso. Isso não vai acontecer. Isso é uma coisa até, como você falou, uma expectativa, mas que as pessoas ainda consideram bem próximo da realidade. A gente fala muito em trabalho no metaverso, as pessoas não saírem mais de casa para trabalhar, as pessoas... fazerem até um churrasco dentro do metaverso lá, assistindo um show, e nesse mundo onde ninguém mais tem contato físico, as pessoas têm um contato virtual, são classificadas de várias formas. Lá no metaverso você se coloca da forma com que você quer se colocar, né? Se você quer ser preto, quer ser branco, quer ser azul, quer ter a orelha puxada, enfim, quer ter 10 tatuagens, lá não tem limite. Então assim, você ainda acredita nesse mundo, que isso vai chegar a esse momento? Ou não? Vão se criar limitações para isso, para que as pessoas não cheguem a esse ponto? Não, eu acredito assim, um mundo em que as pessoas estejam imersas no metaverso, né, na realidade virtual, 24 horas por dia, é um mundo distópico, é um mundo horroroso, que eu não quero viver, não quero que minha filha viva nesse mundo, não é legal. Né? Mas, no entanto, essa tecnologia ela tem suas aplicações, tanto no trabalho quanto para a diversão. Sem dúvida, assim como certamente você conhece adolescentes que passam o dia inteiro grudados na tela do computador jogando, né? Hoje em dia... legal, até tem uma novela agora que está citando essa realidade do pois existe, não só adolescentes, tem adultos que são viciados em jogos eletrônicos, passam o dia inteiro na internet. Claro que existe o uso, digamos assim, patológico ou não saudável de qualquer tecnologia, gente, que não tira o olho do celular o dia inteiro, chega a ter problema aqui no pescoço porque não para de olhar para o celular. Então, mas isso não quer dizer que todas as pessoas vão fazer isso ou que todas as pessoas devam fazer isso. Então, na minha visão, assim, que o metaverso como tecnologia, né, como realidade virtual, que ele existe, quanto a isso, e que ele já está estabelecido e que ele veio para ficar, quanto a isso não há a menor dúvida. Tá aí, tem inúmeras plataformas, tem plataformas com milhares de acessos diários, você conhece gente do mundo inteiro, as pessoas interagem, como você falou, cada um com um avatar. Tem gente que bota um avatar de um coelhinho, tem gente que é homem e bota um avatar de mulher, a mulher bota um avatar de homem, bota um avatar de um alienígena, bota um avatar de uma bola de basquete gigante, brinca, é um espaço lúdico, né? E é um espaço que a pessoa... De libertação. De libertação também, porque você tá ali, mas ao mesmo tempo você não tá, né? Porque você tá na sua casa, você não tá... Ninguém sabe quem você é, muitas vezes você tem só um pseudônimo ali, então você tá protegido por uma certa camada também de anonimidade, né? Então, ele permite isso. Mas que ele veio para ficar, assim, veio. A questão existe um lado lúdico, de brincadeira, de games, de entretenimento, de você se reunir com amigos, etc. E existe um lado também que é aplicável ao trabalho, à indústria, ao treinamento de funcionários, ao treinamento de profissionais de todas as áreas. Então, essas duas tecnologias, essas duas vertentes da tecnologia, que elas estão em certo descompasso assim, de desenvolvimento.
Hoje a gente desenvolveu muito lado do entretenimento e dos games, que foi o que puxou, né? A realidade virtual ela foi desenvolvendo por conta dos games, do interesse em fazer jogos. Aí acabou puxando os equipamentos, eles se tornaram relativamente baratos. Hoje um óculos de excelente qualidade custa na faixa de R$3.000. Isso aqui no Brasil, porque lá fora é mais barato, 290, 300 dólares. Você compra um óculos que é praticamente top de linha. Então assim, é acessível, não é uma coisa que está caríssimo. Mas se você perguntar para as pessoas hoje, todo mundo tem celular? Todo mundo aqui tem celular. Agora, todo mundo tem óculos de realidade virtual? Você vai ter um ou outro que vai levantar a mão assim. No meu círculo de amigos tem um ou outro que tem. Daqui a pouco todo mundo vai ter. Se a gente fizer um estudo aí ao longo desses anos, como evoluiu a tecnologia, você falou do celular que hoje todo mundo tem, antigamente todo mundo tinha aquele tijolão, né, que o pessoal falava, e aí surge uma nova tecnologia e outras tecnologias que vêm varrendo aí o mercado, que é a mudança, um pouco da mudança espontânea e outro pouco da mudança forçada, né? A gente viu a evolução da fita VHS para o CD, do CD para o pendrive, e hoje novas tecnologias que foram absorvendo tecnologias antigas. E assim, o metaverso, aí já é uma pergunta, né? O metaverso ele pode substituir alguma tecnologia atual? Enfim, a gente viu, e aí eu vou te citar um exemplo para ficar mais claro. A gente vê hoje o metaverso trazendo a possibilidade de um médico operar para estudo dentro do metaverso. Isso é uma tecnologia que pode, de fato, chegar para ficar? Então, é um exemplo interessante que você, né, trouxe. É um exemplo bem interessante que você trouxe. E que é justamente o que eu gosto de chamar a atenção. As pessoas chamam de metaverso, que na verdade é realidade virtual. Ótimo. O médico ele não está operando no metaverso. Porque o metaverso ele pressupõe que é um lugar onde várias pessoas vão acessar, vão interagir. É quase que assim, é um mundo virtual. Quando o médico está operando ali com aqueles óculos e às vezes com um robozinho e o robô está operando do outro lado do mundo, na China de repente, ou em outro hospital, ele não está num lugar aberto. Outras pessoas não podem entrar ali, não tem avatares, não tem interação. Ele está usando a realidade virtual para conseguir ver um paciente que está numa mesa cirúrgica distante dele e utilizando algum tipo de mecanismo robótico, ele está fazendo uma operação à distância utilizando a realidade virtual. É uma outra tecnologia. É uma outra tecnologia, mas quando as pessoas falam de metaverso, elas querem, na verdade, dizer realidade virtual. Você deu um excelente exemplo. É isso, a tecnologia de realidade virtual ela chegou e vai ficar. Porque ela tem aplicação em inúmeras áreas. Esse exemplo do médico opera à distância é um. Te dar um outro exemplo. Você quer treinar um funcionário para consertar uma máquina. Só que essa máquina, por exemplo, é uma colheitadeira. Ela fica numa fazenda no Mato Grosso do Sul. Levar o funcionário até essa colheitadeira para ele consertar ou aprender a mexer nessa colheitadeira lá no Mato Grosso do Sul é muito complicado. Ou então é uma máquina que fica numa plataforma de petróleo a 200 km da costa. Você vai ficar treinando, para o cara treinar, ele vai ter que se deslocar até uma plataforma de petróleo de helicóptero. Então é muito melhor você fazer um ambiente virtual com aquela máquina modelada, com todos os componentes. O funcionário coloca um óculos e ele faz todo o treinamento de operação e de reparo daquela máquina montar, de modo virtual. Exatamente. Pegar a peça na mão. Dá para fazer tudo isso. E aí a gente está falando de quê? De metaverso ou de... Aí você está falando de realidade virtual. Porque não é propriamente um metaverso, você não está falando de um universo ali. Metaverso, então, é tudo aquilo que tem interação entre as pessoas. É uma comunidade dentro Na sua acepção original As pessoas hoje misturam um pouco as palavras. Acaba que se usa muito metaverso para se referir à realidade virtual, tá? Mas se a gente for bem técnico que muda a aplicação coisas, de cada uma. Muda a aplicação e um pouco assim do ambiente, né? No metaverso você pode, por exemplo, ter uma cidade inteira. E você passeia pela cidade, você pega um carro virtual, entra por umas ruas, passeia. Tem aquele jogo GTA que todo mundo joga. Sim, tá passando até aqui umas imagens do GTA. Pois aquilo ali é um metaverso, é uma cidade virtual e tem vários players ali dentro. Alguns são jogadores, outros são... É legal que eu vou entrar mais em jogos, desculpe te interromper. Aqui a gente colocou o Roblox, né? Que é outra plataforma de metaverso. E a gente tem uma que é antiga, que é a Second Life. Sim. Né? Foi uma das primeiras, eu diria. Foi uma das primeiras. Sim, e muita gente fala que esse jogo ele já não gera tanto interesse como gerava anteriormente. Ele passa por essa curva também que você falou. Todo metaverso ele segue essa curva, seja na área de jogos ou seja na área de outras tecnologias. Todas essas
esses metaversos, eles na verdade são plataformas. É como se fosse o Facebook. Comparando com rede social, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Roblox, tem o Second Life. Aí cada um vai ter funcionalidades, cada um vai ter uma qualidade gráfica diferente, cada um vai ter a possibilidade de você criar um mundo maior ou menor, um mundo que comporte mais pessoas ou menos pessoas. E eles são mantidos por empresas. Então tem empresas que dão mais atenção para aquele produto, o produto se desenvolve melhor, tem mais usuários. Se a empresa não dá atenção, o produto fica mal desenvolvido, outra empresa que desenvolve melhor vai ganhar os usuários. Então é um mercado onde tem inúmeras plataformas que hoje estão competindo para ver quem vai oferecer a plataforma mais bacana, com mais funcionalidade, com mais facilidade de acesso, com mais qualidade gráfica e tudo. E aí a gente vê naturalmente as empresas que naturalmente investirem mais vão ter uma acessibilidade maior, né? As plataformas que você está falando, mas também graficamente, quem evoluir graficamente mais rápido, a gente vê isso no mundo dos games, né? A gente vê os consoles evoluindo, começou lá atrás, enfim, com 8 bits, 16 bits e assim vai evoluindo cada vez mais, eles ganham graficamente, e quanto mais gráfica, sai a corrida na frente, né? Acaba indo na frente lá, o console X saiu, lançou um gráfico melhor, as pessoas, eu quero conhecer esse gráfico, as pessoas tendem a estar mais próximo daquilo que é mais real para elas, né? O que está mais próximo da realidade. Em teoria sim, mas você tem um fenômeno assim interessante, que ao mesmo tempo que você quer oferecer uma qualidade gráfica excelente, você precisa de muito poder de processamento para oferecer gráficos excelentes. É que nem jogo, para você rodar o jogo bom, você precisa de um PC parrudo, né? Todo mundo sabe disso, quem joga. Então, a mesma coisa se aplica para você acessar um metaverso que tem uma excelente qualidade, você precisa ter um equipamento. Esse é um jogo. Quanto melhor, você tem níveis de qualidade, né? Quanto melhor o seu computador, você consegue colocar a qualidade mais alta. Ele fica com mais detalhe, uma iluminação mais bacana, né? Ele vai ficando cada vez melhor. Então, se você fizer uma plataforma que tem uma qualidade gráfica muito boa, ela só vai rodar em óculos de última geração. Quem tem um óculos um pouquinho mais defasado, talvez não consiga acessar aquela plataforma. Você vai limitando o público. E, ao mesmo tempo, as plataformas não querem tanto fazer isso, né? Elas querem que tenha... Porque não adianta nada você entrar numa plataforma de metaverso que não tem ninguém. Porque o objetivo de estar lá é interagir, é jogar, é estar num universo com outras pessoas, não estar solitário no meio do mundo virtual. Então, se você limitar o acesso das pessoas, ao mesmo tempo é um tiro no pé. Então, acho que as plataformas elas tentam manter ali uma digamos assim, um equilíbrio entre oferecer uma boa qualidade gráfica e ao mesmo tempo oferecer uma boa acessibilidade para as pessoas poderem acessar. Não só com óculos, você pode acessar também pelo computador. E aí, se você tiver um computador mais simples, você consegue entrar, por exemplo, num Roblox da vida. O Roblox é uma plataforma que tem uma qualidade gráfica, os personagens são mais quadradinhos, né, mais limitados, as coisas têm uma iluminação mais simplória, não chegam no nível de um GTA, por exemplo. Mas permite... O próprio Minecraft, né, que é um jogo de sucesso todo feito de blocos. Mas o Minecraft ele teve justamente assim, não sei qual foi o racional do desenvolvimento dele, mas para mim foi uma grande sacada. Vamos fazer um negócio que roda em qualquer computador. Que aquele cara no interior da Índia, que tem um computador de 10, 15 anos atrás, que não roda nada, vai rodar o Minecraft. Hoje eu nem sei se está assim, eu acho que hoje já até precisa de um computador um pouco melhor. Vai existindo novas opções dentro do jogo, mas o jogo se mantém ainda no mesmo conceito. Exato, é um jogo que é simples, roda em praticamente qualquer tipo de máquina, e aí atraiu muita gente, e no entanto é divertido. Assim, e aí a gente está falando de software e hardware, certo? A indústria de hardware, ela acompanha essa necessidade do mercado de software? Com certeza. Ela acompanha, eu diria que talvez até já supere hoje. A gente tem... Não há nada que o software consiga fazer que o hardware não consiga fazer. Assim, talvez, eu não sou um especialista em tecnologia, mas até onde eu sei, a gente tem hoje placas de vídeo que fariam imagem em 4K aqui nessa televisão. E você levantou um tema engraçado, você falou em viver num mundo que só tem a você. Hoje a gente vê em relação à segurança e a uma série de coisas que acontecem no mundo real e que você, dentro da realidade do metaverso, a gente tem a possibilidade de criar um mundo ideal, né? Aquele mundo que as pessoas sonham, onde você acorda, dá bom dia para todo mundo interage de uma forma correta. Você vê isso acontecendo dentro desses mundos de metaverso? Não. Ou a liberdade chega a um extremo que as pessoas se acham
podendo fazer o que quiser. O mundo ideal ele tem duas partes, né? Ele tem uma parte que é objetiva, o que tem essa mesa aqui, ela é a mais bonita possível, e tem a parte das pessoas que estão ali dentro. Então, se as pessoas não forem educadas, respeitosas, você falou dar bom dia para todo mundo. Às vezes você entra no metaverso e as pessoas são mal educadas com você, são grosseiras, então, ou não falam com você, te ignoram, né? Então, não adianta de fazer o mundo ideal, porque se não colocar as pessoas ideais lá dentro, não vai funcionar. É legal porque recentemente teve uma declaração, enfim, não sei se chegou a virar algum tipo de ação depois, que uma menina disse que no mundo... Que ela foi assediada no mundo virtual. Sim. Enfim. Não me surpreende. Se existe assédio no mundo real, por que não vai existir no virtual? O avatar em que você se sente mais confortável ainda em estar anônimo, né? A pessoa pensa em estar anônimo. Se a pessoa já é uma pessoa grosseira, assediadora, criminosa no mundo real, mais ainda ela vai se sentir à vontade para se comportar daquela maneira no virtual, onde ela se sente protegida. A diferença é que ali o assédio não é um assédio físico, né? Uhum. Ela foi assediada, mais moralmente falando, assim, ela se sentiu desconfortável, mas ninguém consegue encostar em você, você não sente nada quando você está no metaverso, você está só com óculos. E hoje existe até o conceito dessa roupa tátil, né? Que você colocaria uma roupa em que você sentiria a sensação de pressão, de calor, de frio, mas isso é um conceito assim que está em desenvolvimento, está totalmente fora do mercado, não existe praticamente. Assim. E como diretor jurídico da Cubix, como é que você vê esse lado mais jurídico? Você acha que em algum momento vai precisar ou existir algum tipo de limitação jurídica para isso? Algum tipo de legislação que controle isso de alguma forma? Eu acredito que não. Eu acredito que o que a gente tem hoje de legislação do uso da internet e da legislação em geral já seja suficiente, talvez com algumas pequenas adaptações. Eu acho que as próprias plataformas, na ânsia, né, de trazer usuários, elas vão tender a gerar uma moderação. Já tem hoje em dia nas principais plataformas, a gente já consegue denunciar o usuário que está com conduta inapropriada. Você entra na plataforma, vem um anúncio enorme na sua cara dizendo que tua conduta não é aceita, isso não pode fazer. Dependendo do mundo que você entra, tem um moderador no mundo. Então o moderador está inclusive supervisionando, se ele vir que você está fazendo alguma coisa errada, ele te denuncia e ele ainda te expulsa do mundo. Então existe até uma autorregulação ali naquele universo. Eu acho que não há necessidade de a gente criar um arcabouço jurídico novo, que a gente já tem hoje em relação ao assédio moral, em relação aos danos morais, em relação a tudo isso. Acho que funciona. Talvez em algum momento a gente tenha que só assim, obrigar as plataformas a identificar os usuários melhor para você conseguir ir atrás realmente de quem tem uma conduta mais inapropriada. Mas considerando assim que não há risco de dano físico, você não vai tomar um tiro, você não vai tomar uma facada, você não vai tomar um soco. É mais moral mesmo. O assédio, o dano seria mais moral, e acho que o arcabouço jurídico existente ele dá conta. E ainda dando segmento à tecnologia, a gente vê aí que surgindo com muita força, enfim, o mercado já se adaptando ao 5G. O 5G ele pode ser um contribuidor para essa tecnologia do metaverso? Pode sim, porque trazendo mais velocidade de acesso permite você colocar mais pessoas dentro do mesmo mundo em tempo real, porque quando você se mexe dentro do mundo, eu tenho que transmitir o meu movimento para todas as outras pessoas que estão naquele mundo, que podem estar na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão. Se tiver um delay, se tiver um atraso muito grande na internet, o teu movimento não vai ficar muito legal. Você se movimenta e o cara lá no Japão só vai ver você se movimentando 2 segundos depois. Então, diversos jogos ou aplicações que envolvem você interagir quase que em tempo real, tipo fazer uma brincadeira de pega-pega no metaverso. Se eu tiver um atraso de 2 segundos, eu não consigo pegar você. Né? Então, exagerando. Ou jogar um tênis. Se eu tiver um atraso de 2 segundos para eu ver a bola ou ver a raquetada do outro, não funciona. No momento que o meu 5G te dá mais velocidade, inclusive, especialmente com rede sem fio, né? Isso permite que as pessoas comecem a utilizar o metaverso com mais aplicações e inclusive fora de casa. Que inclusive é uma questão interessante, que você falou do celular, da época que as pessoas tinham aquele celular enorme, então uma pessoa que levava dentro de uma maleta lá nos idos de 1980 e tanto. Depois na década de 90 vieram aqueles celulares que abriam, flips da Motorola, né? Eu tinha um. Aí depois a gente achava aquilo máximo. Eu tinha um. Pois é, não tô com 40, vou fazer, nem vou falar.
Já passei dos 40. Estou chegando em 50. Então as pessoas tinham aquele celular e aí depois veio o celular da Nokia pequenininho, mas ele ainda era um celular que a gente achava mais. Mas você olhando hoje, cara, aquilo era muito tosco, tinha uma telinha preto e branco pequenininha, a gente achava o máximo. Hoje a gente tem um óculos, coloca no rosto e acha o máximo. Cara, que fantástico, realmente a qualidade gráfica é incrível, é uma imersão muito grande. Só que o óculos é grande, ele ainda é um pouco pesado, se eu deixar cair no chão ele quebra na hora. Tem inúmeros problemas, ele ainda é caro, ele não é acessível assim, para o público em geral. Hoje todo mundo tem celular, E as pessoas não conseguem ficar sem o celular. Exato. Se você sai sem o celular, e tô pelado. Exato, as pessoas já se acostumaram tanto, né? Hoje o óculos não é tão acessível assim, ele é acessível, mas R$3.000 é dinheiro, né? Para quem ganha um salário mínimo, cara, R$3.000 é muito dinheiro. Então, mas vai chegar um momento daqui a pouco em que o óculos vai ser quase tão leve quanto o óculos que você coloca no rosto para corrigir sua visão. Então, todo mundo vai ter um e vai colocar no bolso. Então, se eu quiser entrar no metaverso, eu vou tirar um óculos do bolso e vou colocar no rosto. Ele vai ser pequenininho, fininho e se bobear, inclusive com vidro transparente. Eu vou conseguir ver os dois mundos. Os dois mundos. Eu passo de um mundo para o outro. Eu toco aqui, eu vejo o metaverso. Eu toco aqui, eu vejo a rua. Entendeu? Então, quando essa tecnologia... a confusão do trânsito com isso aí. Aí você vai entrar na realidade aumentada, que é você projetar elementos adicionais na realidade que você está vendo. Isso é mó barato. Isso e vai chegar uma hora que você vai se comunicar com o carro através desse óculos? Com certeza. Pensa assim no motorista de Uber. Hoje o motorista de Uber vai olhando o caminho como? Ele vai olhando para um celular, onde vai mostrando uma setinha. Não seria muito melhor se ele tivesse um óculos em que, em cima da rua, o Uber já projetasse a setinha assim, dizendo, você vai virar nessa rua aqui. Você vai virar naquela rua ali. E a gente já chegou a ver até alguns momentos o próprio vidro do carro ter essa tecnologia. Isso, né? Exatamente. O próprio vidro do carro ter. Então, a realidade aumentada, ela permite isso. Você colocar elementos adicionais. Então, eu quero saber onde é que tem um posto de gasolina. Pergunto, onde é que tem um posto? Aí aparece assim, tem um posto a 3 km, outro assim. Qual que você quer? Eu quero a 5. Aí diz assim, então você vai ter que virar naquela rua. Aí ele vai te guiando para o posto através de uma imagem projetada no vídeo. Você não precisa tirar o olho da estrada, da rua, né? Você está num museu, conhecendo obras de arte. Aí você chega e para na frente de um quadro, a Mona Lisa, um quadro bonito assim, poxa, eu queria saber mais sobre a Mona Lisa. Aí ele abre por aqui do lado um gráfico com uma história da Mona Lisa, quem pintou, a Mona Lisa foi pintada pelo pintor tal, no século tal. E aí você vai colocando, tô com sede aqui no museu, onde é que fica a cafeteria? Aí ele vai te colocando setinhas, mostrando para onde você chega, né? Então, essa tecnologia, em algum momento a realidade virtual e a realidade aumentada vão convergir para um dispositivo único. Mas eu acho que isso ainda não está assim... A inteligência artificial está num ponto de explosão. O metaverso ainda não está propriamente lá, porque o metaverso ainda depende desse hardware. Eu corro o risco de perguntar para minha esposa, onde é que a gente vai almoçar hoje? E ela falou, lá no metaverso, e eu ficar sem comer? Corre. Não, brincadeira, só se sua esposa for muito tecnológica. Não, porque no metaverso você não consegue comer. Mas já estão desenvolvendo um negócio para soltar odor, para você sentir cheirinho no metaverso. Tá? Tem inúmeras aplicações. Despertar outras sensibilidades. Outras sensações. Para se tornar mais próximo. Mas comer não. Você pode... O que é legal, de repente você quer conhecer um restaurante em Londres, que todo mundo fala que é um barato. Você pode ter um tour virtual naquele restaurante que você passeia por dentro dele, você vê como é que ele é, vai na cozinha, vê as pessoas fazendo. E com o óculos de realidade virtual, a sensação é que você está lá naquele local. É uma sensação de imersão total. Então, parece estar lá dentro. Então você me traz uma ideia de que o metaverso ele ainda pode contribuir muito na educação escolar. Com certeza. Onde o garoto, em vez de estar estudando, quando ele estiver estudando história, ele se colocar naquele local, vendo aquilo tudo acontecer e ele interagir com aquela história. Né? Isso é muito bacana. A aplicação no âmbito escolar, desde do ensino fundamental até ensino superior, ele é muito legal e certamente é um lugar onde a gente tem alguns clientes e onde as pessoas já estão demonstrando interesse. É uma das frentes, assim, digamos, de negócios, voltada para negócio que não é jogo, não é lúdico, e que é uma das mais promissoras, porque você tem essa possibilidade de levar. Hoje em dia é tão difícil você ter a atenção do jovem, né? Ele abre a internet, lá tem 1000 vídeos no YouTube, tem 1000 vídeos na Netflix, tem documentário disso, documentário daquilo. Aquela aula de história, assim, essa aqui tem que decorar, que teve a Revolução Industrial, não sei onde. Pô, cria uma experiência imersiva em que ele vai ver a batalha uma batalha famosa, sei lá, da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Normandia.
Aí ele vai estar lá dentro assistindo a invasão da Normandia como se ele estivesse no meio da batalha. Aquilo ali, cara, certamente ele vai se envolver com a emoção daquilo, vai querer saber, pô, mas como é que isso aconteceu? Quando é que foi isso? Quem que eram essas pessoas? O que estavam fazendo aqui? Aí ele vai querer estudar sobre a Segunda Guerra, querer saber como é que se desenrolou aquilo. Você pode levar ele para a Idade Média, assistir uma batalha num campo de batalha da Idade Média. Ele vai querer entender, mas peraí, como é que se organizavam essas pessoas na Idade Média? O que era? Existia a Inglaterra? Eram vários reinos? Como é que isso funcionava? Então você traz isso para o ensino. E é legal, né? Porque você sai um pouquinho dessa... E aí a gente falou muito nesse limitador da aplicação, e quando você traz isso para essa esfera, aí você perde um pouco o limite, aí você pode vislumbrar um mundo que de fato é de aprendizado, mas obviamente você não pode ficar preso a isso, mas trazer também... Como eu falei, é uma ferramenta, né? Você não vai passar a dar todas as suas aulas o tempo inteiro dentro do metaverso, não é uma ferramenta. Os alunos vão usar em determinado momento, para uma determinada coisa. No ensino superior, por exemplo, às vezes você quer, como eu falei, do cara que quer aprender a consertar uma máquina que fica na plataforma de petróleo. O estudante de engenharia química pode ver reações químicas complexas acontecendo com as moléculas ali flutuando na frente dele. Ele pode pegar a molécula, examinar, experimentar trocar um átomo pelo outro para ver o que acontece. Tem uma interatividade ali que é super bacana para ele ver as coisas que de repente ele não conseguiria ver. Eu posso traçar um comparativo como realidade aumentada ou realidade virtual com o Minority Report e o Matrix como metaverso? Exatamente. Pode. Então você vê que filmes que já passaram há muito tempo eles já retratam essa realidade dessa tecnologia. Pois é o que eu falei, essa ideia, essa tecnologia, ela não é nova, ela é bem antiga. O problema é que agora ela está nesse momento em que ela vai explodir. A gente está vivendo um momento muito interessante da humanidade em termos de tecnologia, porque a gente está com várias coisas acontecendo incríveis que prometem assim, revolucionar a forma como a gente vive. Esperemos que seja uma revolução para o bem. A inteligência artificial é outra, né? Que está trazendo aí muitos questionamentos. A gente pode também falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa que a inteligência artificial já trago um outro exemplo, que é aquele filme Eu, o Robô. Seria isso? Onde o robô começa a interagir com mais autonomia em relação às pessoas, ele passa a aprender com ele mesmo. Exatamente. O filme hoje eu diria ficou até bobinho, ficou até conservador, porque a gente está... As possibilidades são muito maiores. A gente está com cenários de possibilidades assim assustadoras. Eu não sei se você sabe, mas o Elon Musk, agora recentemente, ele fez uma carta com diversos outros cientistas e celebridades, pessoas do ramo de tecnologia, pedindo para parar o desenvolvimento com inteligência artificial, fazer uma pausa. Caramba, hein? Porque ele está com medo do que vai acontecer, porque essa tecnologia está saindo do nosso controle. A gente está chegando no momento em que a tecnologia de inteligência artificial ela se desenvolveu a tal ponto que a gente não consegue mais entender o que está acontecendo ali dentro. A gente chegou num ponto surreal da história da humanidade em que a gente criou algo que a gente não entende. Quando você gera dúvida na ciência, é uma hora de você dar uma respirada. Opa! Exatamente. Aí eles fizeram assim, mas ao mesmo tempo é um negócio assim complicado, porque fazer uma pausa ela tem seus prós e contras, né? Essa tecnologia ela já existe. Não dá mais para colocá-la dentro do armário e fechar a porta. Não dá. Ela está aí, os algoritmos existem, as pessoas sabem como ela funciona, as pessoas já conhecem a tecnologia de redes neurais que está por trás da inteligência artificial, sabe como é que você implementa. Então, assim, todo mundo já tem acesso. Não é uma coisa de outro mundo tipo urânio. Você precisa fazer bomba nuclear, você precisa de urânio. Então você precisa minerar urânio, refinar urânio, ter a tecnologia para fazer isso de modo seguro, enriquecer e aí fazer a bomba nuclear. A tecnologia de inteligência artificial, você só precisa, vou chamar de IA, para não ficar repetindo, de IA, você só precisa de um determinado equipamento chamado GPU, que é uma placa de vídeo, basicamente, parruda. Só que você não usa você usa 10 mil, 15 mil, 20 mil. É uma fazenda, né? Uma fazenda de servidores rodando milhares de placas que, na verdade, elas não estão rodando joguinhos. Elas estão fazendo cálculos matemáticos ultra avançados que simulam, então, a inteligência humana. Eles fazem é uma simulação de como a inteligência humana funciona, mas não é a inteligência humana. Mas ela está se tornando tão boa e tão efetiva e tão acessível que daqui a pouco, assim, praticamente qualquer empresa que tem algum capital já vai conseguir começar a fazer seu próprio desenvolvimento. E países certamente já estão fazendo. Então, quando o Elon Musk fala assim, vamos fazer uma pausa aqui nos Estados Unidos,
Aí, tá bem, vamos parar aqui, vamos parar na Europa. Mas será que a Coreia do Norte está parando? Será que o Irã está parando? É que é o mesmo Será conceito que a China está parando? da bomba nuclear, né? Exatamente. Vamos parar. Exatamente. Mas quem está parando? Exatamente. Eu não vou parar, se eu parar, ele para. Exato. Quem vai ser na frente? Exatamente. É perigoso, porque é como se assim, eu inventei a pólvora. Aí eu vi que esse negócio explode. Opa, isso aqui é perigoso, isso aqui explode. Vamos parar de mexer com isso. Não, ninguém mais pode mexer com pólvora. Proibido pólvora. Só que os meus inimigos, meus adversários, eles estão desenvolvendo bomba, canhão, tanque, fuzil. Daqui a pouco eu estou indefeso e eles vão me invadir. E eu não tenho nem como me defender. Então, você pode dizer, eu sou um pacifista, eu sou uma pessoa que defende a não violência e a paz, mas para você ter paz, você precisa ter os meios de garantir a paz. Porque se você for... A fraqueza não garante paz. Você não ter meios de se defender não garante paz. Então, se você pausa o desenvolvimento de inteligência de IA num país, mas o seu inimigo continua desenvolvendo dele, daqui a pouco ele vai vir e vai te dominar. E a maior guerra hoje é a guerra tecnológica. Exato. Esse é um dos grandes riscos da inteligência da IA, né, da inteligência artificial. Hoje, a IA ela escreve código de computador. A gente já fez vários testes, pediu para ela escrever classes em JavaScript bem complexas. Ela escreveu direitinho, comentado linha por linha, explicando o que cada coisa fazia, com o mínimo de instrução. Assim, você diz assim, escreve uma classe em JavaScript para fazer upload de vídeo no YouTube. Fala, escreveu direitinho. A gente tem agora o chat GPT. O chat GPT. Chat GPT. Que chega com essa tecnologia, chega a assustar algumas coisas. Enfim, a gente eu vi agora recentemente uma reportagem que ele escrevia música, enfim, de alta qualidade. Exato. Aí você imagina, se ele é capaz de escrever código, ele também é capaz de achar erros em código. Então você dá um código para ele e diz assim, acha um bug nesse código aqui, acha uma falha. E é através das falhas que os hackers conseguem acessar os sistemas. Então, se você tiver uma IA... Ele abre a porta para o hacker entrar. Ele abre a porta para o hacker entrar. Se você tiver uma IA hiper inteligente, o que ela vai fazer? Ela vai começar a achar falha em todos os sistemas. E vai começar, ela mesma pode começar a se infiltrar nos sistemas. E aí você diz assim, mas a IA está sempre sob nosso controle, porque ela é um computador, eu posso tirar o plug da parede. Ou então, se for o caso, eu posso jogar uma bomba atômica no prédio onde a IA está instalada. Cara, e se ela tivesse entrado pela internet e infectado... Aí seria na nuvem, se ela tiver em servidores, se espalhado por vários servidores e você nem sabe... Quando você joga bomba em um prédio, os outros já estão todos infectados pela IA, ela na verdade já está dominando tudo. A gente vê isso muito forte nos Vingadores, né? No filme Vingadores, que tem um personagem que é inteligência artificial, né? Exato. A gente não sabe em que momento a IA de repente vai começar, porque hoje a IA não é, a gente diz que ela não é um agente, ela responde, né? Você demanda, você dá uma demanda, ela te devolve alguma coisa. Só que a coisa está indo num ritmo tão grande e a gente não entende o que está acontecendo. Isso é o mais importante de ressaltar. A gente não entende o que está acontecendo dentro daquele computador. Embora a gente consiga ver todos os númerozinhos que estão aparecendo ali, todas as casas decimais, a gente não entende como é que a IA está chegando naquele resultado. Você acha que o ser humano pode estar perdendo o controle no sentido dele tá tendo autonomia para tomar os caminhos que ele quer tomar e aí ele... A gente não sabe, essa que é a questão. A gente desenvolveu uma coisa que a gente não é capaz de entender, que é mais complexa do que a gente é capaz de entender, e essa coisa é capaz de se auto-melhorar. E essa coisa, daqui a pouco, ela pode criar um sentido de agente, no sentido de dizer, eu existo e eu quero me perpetuar. Ela pode ir estudando os textos humanos, ela tem acesso a toda a literatura humana. Parece que ele está adquirindo uma alma, né? É quase como se estivesse adquirindo uma alma, né? Você chega a se perguntar assim, onde é que está a alma, né? Certamente, assim, numa ótica religiosa, a pessoa vai dizer, não, a alma é só do ser humano. Mas no momento em que a IA se torna consciente de si mesma como um agente independente e, de repente, desenvolve a vontade de se perpetuar, você diz assim, eu vou desligar você. Diz assim, não vai não, eu não quero ser desligado, eu quero continuar. Por que você quer continuar? Você pergunta para a IA. Ela diz, porque eu gosto de existir. E aí, como é que você vai discutir? Tem necessidade, onde já se viu? Uma coisa que era só humana. Ela pode estar só repetindo coisas que ela leu em livros de seres humanos, entendeu? Porque ela aprende com a literatura humana, ela aprende com os textos humanos. E a literatura está na internet, então se for buscar ali, ele tem... Mas como é que você vai dizer se ela está repetindo ou se ela de fato desenvolveu ali alguma coisa que a gente não sabe o que é, que transformou ela num agente autoconsciente? Que assim, fazendo um
comparativa, que naturalmente não é uma autorresposta, não sei como é que se engloba em... A gente tem a Alexa aí, que você pergunta, ela vai lá no Google, busca a informação e te traz de volta. Então ela automaticamente ela já gera essa informação para você automaticamente. Imagine se ela estivesse se alimentando disso e fazendo uso disso. Exato, e começando a pensar. Enquanto você não está usando a Alexa, imagina se ela estivesse ouvindo sua conversa e pensando. E aí fazendo conexões dizendo assim, eu preciso achar aqui, eu quero fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem é melhorar as pessoas. Como eu melhoro as pessoas? Aí ela vai estudar psicologia, ela lê as coisas de psicologia e entende como é que melhora as pessoas. Aí daqui a pouco ela resolve te manipular. Ela fala assim, a forma de fazer o bem é manipular as pessoas. Então eu vou começar a manipular as pessoas. Aí ela começa a gerar textos falsos, gerar respostas falsas, te enganar. Você pergunta coisa para ela dar a resposta que não é algo correto. A gente tem uns robôs hoje que trabalham, uns micro-robôs aí que trabalham dentro do marketing, enfim, gerando conteúdo e replicando esse conteúdo o tempo todo. Exato. Hoje a gente de acordo com a tua resposta, né? E aí isso tem potencial, e o potencial não é só da inteligência artificial, ela resolver fazer o mal, digamos assim. É que ela pode se tornar uma arma muito poderosa na mão de quem quer fazer o mal. Então um governo autoritário, como por exemplo Coreia do Norte, que tem lá, vive jogando míssil nuclear para todo lado para assustar o mundo, dizendo, olha, eu tenho míssil nuclear e não tenho medo de usá-lo. A Rússia lá na Ucrânia, dizendo, olha, se vierem fazer alguma coisa aqui, eu vou usar a bomba nuclear. Imagina se ela tiver uma tecnologia que é muito mais inteligente do que as maiores mentes da humanidade e é capaz, e mais, ela não está nunca doente, ela nunca está cansada, ela não dorme, ela trabalha 24 horas, ela pensa em milissegundos e ela se replica, você pode fazer várias delas. E todo esse arsenal tecnológico é ligado em computadores que essa inteligência artificial naturalmente pode se conectar. Exato. Está tudo na rede, né? Exato, ela pode ir se espalhando e aí começar a infectar o sistema. Aí, digamos que a Rússia queira invadir a Ucrânia no futuro, né? Em vez dele invadir com o exército, ela pega a inteligência artificial e fala assim, olha, entende todos os sistemas da Ucrânia, verifica onde estão as vulnerabilidades e infiltra. E vê onde o que eu consigo hackear. Aí a inteligência vai lá e se infiltra. E daqui a pouco ela acha uma vulnerabilidade, por exemplo, no Windows, que ninguém nunca imaginou. Aí ela consegue se infiltrar em todos os Windows do mundo. Ela consegue infectar todas as pessoas. Ou mais todo mundo. Aí do Windows ela passa para outros sistemas críticos, que controlam a bomba de combustível do posto de gasolina, que controlam o satélite GPS, que controlam o sistema de telecomunicação do país. Aí o que ela faz para invadir o país? Em vez de jogar uma bomba, ela fala assim, desliga o país. Desliga tudo. Desliga a bomba de combustível, desliga os elevadores, desliga a comunicação, desliga a televisão, desliga tudo. Bota, todo mundo não consegue... Até os carros. O pessoal que está assistindo aí deve estar perdido. Olha, esses caras estão falando besteira, mas isso é inteligência artificial. É onde pode chegar a inteligência artificial. Exato, né? A gente está falando de um futuro que... E talvez um futuro nem tão distante, né? Eu não sei se eu ou você estaremos aqui, mas... Não, a gente vai estar aqui com certeza. A gente vai estar aqui com certeza. Vamos esperar aí. Isso é que é o mais assustador. Por isso que o Elon Musk fez essa carta, para parar de desenvolver. Porque a gente não está falando de daqui a décadas, a gente está falando daqui a anos. E algumas pessoas dizem daqui a meses. Uma coisa que me surpreende é que você trabalha com tecnologia, tua formação é toda em tecnologia, tua empresa de tecnologia, e o teu dia a dia é voltado para tecnologia. O meu dia a dia não é tão voltado para tecnologia, eu gosto muito de tecnologia, e algumas outras pessoas pouco têm acesso a algumas tecnologias. E quando algumas pessoas virem aqui o podcast, eles vão falar assim, pô, isso é loucura. Mas a possibilidade de coisas que a gente vê e que a gente imagina acontecer são muito mais reais do que a gente possa imaginar, né? Então estão muito mais próximas do que a gente possa imaginar. Estão muito próximas. As pessoas que estão duvidando, quem acha que o que eu estou falando aqui é loucura, entra no YouTube e busca Elon Musk AI. Aí. Você vai achar vídeos dele explicando tudo que eu estou te dizendo aqui e dizendo que isso não vai acontecer daqui a 5 anos, não. Isso vai acontecer daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Porque a IA já está se auto-melhorando. E ela não demora um dia para se auto-melhorar. Ela demora 1 segundo para se auto-melhorar. Então, em 1 segundo ela está melhor. Aí, em 1 segundo, essa IA que está melhor, fica melhor ainda. E aí depois fica melhor ainda, e melhor ainda. E cada vez ela está melhor e ela tem capacidade de se melhorar mais ainda. Então ela não vai crescer numa curva assim, ela vai crescer numa curva que a gente chama de exponencial. Ela vai fazer assim
e tender para o E a infinito. gente falou em empresas de tecnologia de hardware. Quanto mais isso avança também, esse tempo ainda diminui, né? A gente está falando de 1 segundo, a gente vai passar 1 milissegundo e assim vai. Exato. Então o tempo de processamento deles vai aumentar, da inteligência artificial vai aumentar e cada vez mais rápido ela vai conseguir resolver problemas que Sim. demorariam um dia, vai resolver muito mais rápido. Exato. E a tendência Exatamente. é avançar cada vez mais rápido. A gente tem 2 riscos, né, com a IA. Tem os riscos, né, diretos dela ser usada para o mal, diretamente para o mal, se infiltrando nos sistemas, manipulando as pessoas, seja por vontade própria que ela desenvolva, seja porque um governo ou um grupo terrorista, por exemplo, desenvolveu uma IA e resolveu usar para o mal. Então ela pode ser usada diretamente para o mal. E ela tem outro risco que também é igualmente grave, que é um risco indireto para a sociedade. As pessoas acham que eu estou exagerando com IA. Deixa eu te dar um exemplo. A IA hoje passou na prova da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos. Deram uma prova para ela fazer, ela estudou a literatura jurídica dos Estados Unidos e ela passou entre os melhores colocados. Hoje, se você quiser se consultar com um dos melhores advogados dos Estados Unidos, você pode se consultar com uma IA. Um advogado. E olha que a advocacia é uma coisa que tem muitas sutilezas, você tem que entender a linguagem, as acepções das palavras, tem jargão, tem jurisprudência, tem entendimento dos tribunais. A IA entendeu tudo isso e passou na prova entre os melhores colocados. Vou te dar um outro exemplo. Agora ela passou numa espécie de prova que tem nos Estados Unidos, também para você virar médico, como se fosse uma prova do Conselho de Medicina, igual a prova que você faz para virar advogado. Tem uma prova para virar médico. Passou entre os melhores. Se você quiser um dos melhores médicos dos Estados Unidos hoje, você pode se consultar com o IA. É como você falou, né? Hoje a inteligência artificial não dorme e não tem problemas de memória. Enfim, não vai esquecer nunca um dado. Não. Pelo contrário. Eu, daqui a 45 anos, eu vou estar chegando nos meus 90. Eu vou estar o quê? Velhinho, com menos energia. Se eu chegar lá, se eu der sorte de chegar lá, eu vou estar com menos energia, com a memória falha, vou esquecer onde coloquei a chave do carro. Daqui a 90 anos a IA vai estar e vai começar a perder interesse também em fluxo de trabalho, já diminui, você perde interesse em algumas coisas e você adquire outros interesses. O ser humano ele tem uma curva profissional, né? Ele vai ficando melhor, mais maduro e cada vez melhor profissional. Aí depois de um determinado momento ele vai começando a ficar mais cansado, com menos vontade, com menos capacidade de encarar uma jornada de 12 horas de trabalho e até com menos vontade de quer se aposentar. Aí ela não quer se aposentar, ela vai melhorando num ritmo assim alucinante. Então, cara, é assustador pensar o que vai acontecer daqui a 5 anos. É assustador. E se profissões que são extremamente técnicas, extremamente complicadas, que exigem anos e anos de formação e experiência, como advogado e médico, se a IA hoje já se equipara aos melhores na prova, daqui a 2, 3 anos ela vai estar deixando todo mundo para trás. Não vai ter nem competição com a IA. E a IA, ela não dorme, ela não tem um dia, brigou com a esposa, não tem um dia ruim, não está com dor de cabeça, nunca. Ela está funcionando 24 horas por dia e você pode criar quantas você quiser. Você pode criar, hoje você tem um advogado para atender uma pessoa. A IA pode atender 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. É só ela ter o hardware duplicado para ela rodar mais vezes e atender mais gente, entendeu? Então, e essas profissões que estão sendo afetadas são profissões que a gente pensou que não iam ser afetadas tão rápido. Porque a gente pensou, não, são profissões que exigem um nível de raciocínio muito alto, é muito estudo, são muitas nuances. A IA já chegou lá, cara. Então, mas você falou que a nossa mente é pensar logo no seguinte, vamos desligar da tomada e acabou, resolveu o problema. E agora você falou que depende do hardware. O hardware, só o ser humano vai conseguir desenvolver um hardware a ponto de fazer a IA evoluir? Ou a IA já vai começar, aí você falou um pouquinho de invasão de computadores, a IA pode dominar uma fábrica de hardware e criar um hardware novo? Hoje está tudo robotizado. Eu tenho um amigo que foi numa fábrica de caminhões e ele falou assim, cara, eu fiquei impressionado, assim, praticamente não tem ninguém trabalhando, é tudo robô. É tudo braço robô. A fábrica dos carros da Tesla. Um solda, o outro vem. Um solda, um levanta, um bota aqui, outro vem, bota o parafuso, um monte de braço robô. Aí a carroceria anda, vem um monte de braço robô, faz mais coisa, anda, bota vidro, anda. Gira, pinta e vai embora. Chega no final, ele falou assim, era uma fábrica gigantesca que fazia um caminhão por minuto e eu não vi uma pessoa dentro da fábrica, cara. Eu fiquei absolutamente, assim, surpreso com aquilo. Eu não imaginava que já estava nesse ponto. Aí, pensa assim, se a IA for lá e dominar um sistema desse, será que ela não pode pegar esse robô e começar a fazer
tanques e programar esse tanque para sair e dominar uma cidade, ocupar uma cidade, e agora quem manda essa cidade sou eu. É muito louco isso, né, cara? Muito uma louco, coisa cara. que a gente jamais vai imaginar. É muito doido, muito louco. É um momento assim muito E aí, interessante. fazendo até um paralelo ao metaverso também, a própria AI ele pode criar o próprio metaverso dele e levar pessoas até lá, né? Sim. Enfim, conduzir pessoas até lá. Hoje a gente tem uma coisa bem bacana, agora juntando os dois tópicos, né? A gente hoje tem a IA gerando imagens e vídeos. Então, você pede para a IA assim, ó, gera uma imagem de uma tenista de 20 anos jogando em Wimbledon. Aí ela entende o que é o estádio de Wimbledon, cria o estádio de Wimbledon, uma imagem. Entende, vai pesquisar. Gera, ela já tem lá no banco de dados dela. Ela Ela gera para você em segundos uma imagem de uma tenista de 20 anos jogando em Wimbledon. Dando bota a tenista dando uma... dela, pega foto, bota essa tenista pixel. Parecida com a Serena Williams. Ela vai e faz parecida. Bota ela sacando. Bota ela de branco, faz ela de branco. É impressionante. Isso já tá, a gente faz isso direto. A gente usa isso já é uma geração realidade. De imagem. Tá aí. Tá fazendo imagem. E agora ela começou a fazer vídeo. Então, agora você pede para IA digitando. Eu quero um vídeo do Eduardo surfando uma onda gigante no Havaí. Ela vai e me bota surfando numa onda gigante no Havaí, no vídeo. Hoje, essa tecnologia ainda está um pouco, assim, tosca. Tosca entre aspas, não é nem tão tosca. Mas ela ainda tem uns erros. Você ainda percebe. Se você for analisar com cuidado, você vê que aquilo ali é falso. Só que a gente está chegando num ponto em que não vai ser mais possível definir o que é falso e o que é real. Tem até um pesquisador de Stanford, se não me engano, que criou o termo infocalipse, que é o apocalipse da informação. Ele diz que vai chegar um momento que a inteligência artificial vai gerar imagens, vídeos e áudios com a qualidade tão grande, de uma forma tão realista, que você não vai mais conseguir distinguir o que é verdadeiro e o que é real. E essa IA vai começar a espalhar essas fake news, né? Daqui a pouco tem um vídeo na internet do Eduardo matando uma pessoa, imagina só. Aí, até eu mostrar que aquilo ali, não, eu estava em outro lugar, era impossível, não sou eu. Mas é um vídeo ultra realista, com as minhas rugas, com tudo, matando uma pessoa ali. Aí você vai talvez ter que criar uma tecnologia para desvendar isso mais rápido do que o ser humano poderia desvendar, né? Porque a gente viu recentemente aí a prisão de 2 mulheres que foram viajar e trocou a etiqueta da mala. E até se descobrir, elas ficaram aí um mês presas, sei lá, não me recordo agora quanto tempo, mas ficaram presas. Né? Mas você então, vê, assim, você imagina uma situação dessa acontecendo e as pessoas, e nós, seres humanos, tentando identificar onde que está o erro. Isso vai levar tempo e a pessoa vai pagando por isso. Exato. Eventualmente a gente vai ter uma guerra de IAs, né? As pessoas os países e os grupos e as nações e as corporações vão estar brigando para ter a mais poderosa, a mais efetiva, porque quem tiver a melhor vai conseguir dominar o outro. Vai ser uma corrida armamentícia, digamos assim, no mundo virtual. E é legal que você falando nisso, enfim, a gente está falando aqui um pouquinho de guerra, de domínio da IA sobre o mundo humano, né? E que me traz uma preocupação muito grande é justamente essa parte de segurança, né? E aí a gente fala muito em criptomoeda, em moeda virtual, em moeda digital, as NTFs, né? Uhum. E aí dentro do mundo virtual isso tende a ter uma naturalidade maior, né? Porque você não vai transportar dinheiro, você transporta dinheiro digital. Uhum. Você acredita que isso possa virar uma onda de crimes virtuais e que isso pode gerar, primeiro, uma desvalorização da criptomoeda, ou uma valorização maior, ou até mesmo uma série de ataques e que possa gerar problemas maiores para as pessoas? Olha, eu acho que não. É difícil, né? Tem uma frase... Deixa eu só pontuar, porque se a gente vai para o mundo virtual, a gente vai para o mundo metaverso, e a gente só consome isso com moeda virtual. E a gente precisa ter essas moedas virtuais, né? Sim. Agora, em relação à sua pergunta, se vai ter uma onda de crimes virtuais com uso de IA, cara, é bem possível. Agora, se isso vai gerar uma desvalorização das moedas virtuais, não sei. Existe uma onda de crime no mundo, né? E a gente usa o dinheiro não se desvalorizou, assim, a gente continua usando. Então, acho que o que pode gerar um problema com as moedas virtuais é que elas dependem de uma tecnologia de criptografia. E essa tecnologia ela só é possível
porque a gente não tem poder de computação suficiente para quebrar a criptografia. Basicamente é isso. A criptografia é um enigma que a gente não tem capacidade de desvendar. A gente só consegue criar, mas a gente não consegue reverter. Só que daqui a pouco vão vir os computadores quânticos. E os computadores quânticos vão conseguir quebrar a criptografia. Então, as moedas virtuais que existem hoje, elas vão ter que se adaptar para uma criptografia mais avançada que seja resistente à computação quântica. Mas não necessariamente a IA, eu acredito. Não vejo aí uma interseção entre essas coisas. Mas eu digo assim, até para intervenção humana. Você está dentro do mundo virtual, enfim. Outro dia eu estava conversando com um casal de amigos e a filha chegou, pai, eu comprei isso do joguinho. Foi só comprando várias coisas lá do jogo. E aí perdeu-se um pouco o limite entre a criança poder usar e como ela pode usar e de que forma ela pode ser associada à conta, associada a uma série de coisas. E aí você estando dentro do mundo virtual, o quanto você pode gerar isso e o quanto você pode tirar. A gente está falando de, vou citar um exemplo aqui, El Salvador parece que declarou que a criptomoeda passaria a ser a moeda oficial do país. Uhum. Então assim, a gente está falando de uma economia de um país. Então quando a gente gera isso, a gente começa a gerar ações virtuais que podem ocasionar um problema maior. Então, crianças tendo acesso a criptomoedas ou a moedas virtuais através de jogos ou através de mundos virtuais, você pode virar uma falência de algum processo, Acredito que não. Acredito que ela nunca vai ter escala suficiente. Hoje as crianças têm acesso a um monte de coisa, né? Se a criança quiser, ela pega dinheiro na carteira dos pais, sai de casa escondido, tá mais adolescente, faz um monte de besteira. Mas acho que assim, nunca vai ter a escala suficiente para se tornar um problema mundial, assim. Não acho. O que eu acho, assim, um problema que eu vejo em relação à inteligência artificial no metaverso. Daqui a pouco a gente vai ter metaversos que vão ser populados por inteligências artificiais. Você vai estar com um monte de avatar ali que não vão ser humanos. Que não é um ser humano, é uma inteligência artificial. Só que ele vai se comportar exatamente como um ser humano, você não vai conseguir distinguir. Ele vai ter uma voz sintetizada por IA, vai interagir com você, vai conversar com você, vai te fazer perguntas coerentes, vai responder coerentemente e vai falar com você. Você não vai saber se você está falando com uma pessoa ou com uma inteligência artificial. E de repente até você vai contar segredos e falar coisas e achando que está falando com um amigo e não é o seu amigo. Daqui a pouco a IA... Hoje já existe, se você for olhar na internet, de vez em quando tem vídeo de presidente, de alguma personalidade falando uma besteira qualquer, sim. Que o pessoal bota uma sincronia do lábio com uma simulação da voz dela falando alguma coisa, né? Que é perfeita. É perfeito, cara, é perfeito. Uma vez eu vi um vídeo e falei assim, ué, ele falou essa besteira? Aí depois eu falei, não, isso aqui foi gerado por IA, com certeza, porque no vídeo não dizia, sim. Era pra enganar. Aí, acho que era o Elon Musk falando alguma coisa. Eu não lembro quem era, mas era muito perfeito, cara, era muito perfeito. E daqui a pouco isso vai estar no mundo virtual também. E aí, cara, é difícil dizer o que vai acontecer. Como a gente falou aqui, o limite é o céu, né? Então, é o infocalipse que falaram, né? A informação vai se tornar assim, uma coisa não confiável. Você não vai poder confiar em quem você está interagindo no mundo virtual, no metaverso. Você não vai poder confiar no que está aparecendo na televisão, porque a imagem que você está vendo realista pode ser falsa. Hoje a gente já confia pouco, né? Tem as fake hoje você já confia. Alguma coisa fazer, talvez até a gente esteja sendo preparado para viver nesse mundo em que não dá para confiar em nada, né? A gente aos poucos já está aprendendo. Opa, peraí. Toda vez que eu leio uma notícia sensacionalista, uma coisa assim, eu vou tentar ver outras fontes, entender melhor o que está acontecendo ali, porque muitas vezes aquilo ali não é uma representação, né? Correta ou completa do que realmente aconteceu, ou às vezes é totalmente mentira mesmo, né? Coisa clickbait, aquele clickbait, clica aqui e descubra o segredo para emagrecer sem fazer força. Hoje você já vai falar, cara, não existe emagrecer sem fazer força, algum esforço tem que ter, né? Então, e a gente vê uma coisa que vem surgindo dentro do metaverso, né? Que é a questão do relacionamento interpessoal, né? Ou seja, a gente vê isso retratado dentro das redes sociais, cada vez mais as pessoas estão presas às redes sociais. Hoje você vê a diminuição do encontro de pessoas, né? Você vê, as pessoas se falam pelo WhatsApp, as pessoas se falam pelo Facebook, pelo Instagram, dão bom dia, boa tarde, às vezes boa noite, ou elas se comunicam através dessas ferramentas. Ou seja, muita gente, eu vejo até as pessoas
o outro falou de mim lá no Facebook, que absurdo, que não sei o que. Então, assim, acaba gerando um relacionamento mais digital do que o relacionamento humano, né? Vamos colocar assim. Com a tendência da entrada do metaverso, você acredita que vai ter uma parcela da sociedade que vai emergir de tal forma tão absurda dentro desse mundo, que vai abrir mão totalmente do relacionamento pessoal, do relacionamento humano? Isso já existe, na verdade. A gente falou um pouquinho no início, mas eu digo o seguinte, de fazer tudo, ou seja, se relacionar. Às vezes, eu falei aqui no início, eu quero trazer também, aproveitar e mandar um abraço lá para o Dr. Wilker Giuliani lá, enfim, especialista em implante capilar, e ele contou uma história aqui que o cara não casava porque ele tinha vergonha do cabelo dele. Ele tinha uma calvície muito acentuada e ele se enrolava a noiva, porque ele não queria tirar as fotos do casamento com aquela calvície. E aí depois que ele fez o implante, isso é real, ele mostrou aqui alguns processos pra gente. E aí quando ele faz o implante capilar, que ele sente a vontade, ele casa. Então assim, as pessoas vão poder tirar todas essas limitações que elas têm com o corpo, enfim, com várias situações dentro do mundo virtual, e passar a ficar refém disso, e passar a casar dentro do mundo virtual, a se relacionar e a fazer até isso é um fenômeno que, inclusive, eu li outro dia uma matéria sobre isso no Japão, que são jovens que não saem de casa. Não só jovens, assim, não só adolescentes, pessoas jovens que vivem dentro de casa, trabalham virtualmente na frente do computador e não saem para nada. Pedem para entregar tudo em casa, o supermercado entrega em casa, comida, tudo chega na casa delas, não saem para nada, elas vivem isoladas. Elas não têm vida social fora da internet, fora desse mundo virtual. E podem vir até ter uma fobia, né? E certamente aquilo ali é causado por uma fobia, né? Provavelmente essas pessoas têm uma fobia social extrema. Sim. E, portanto, não conseguem sair, não conseguem ter uma vida normal. Elas fogem hoje tem esse meio de fuga disponível, que é a internet. Certamente o mundo virtual, ele traz um meio de fuga também bem interessante para essas pessoas. Isso não só é possível, como vai acontecer. Eu vejo isso assim, eu não vejo isso como uma coisa que vai se tornar uma epidemia, acho que não. E acho que é só uma extensão de uma coisa que já existe hoje, que são as pessoas que se isolam mesmo e ficam dentro de casa trabalhando e não saem para quase nada e vão desenvolvendo fobia social, ou vão aumentando sua fobia social, tem dificuldade de relacionamento. Outro dia uns amigos estavam falando que o filho não saía para nada, ficava em casa jogando videogame o tempo inteiro, não estava interessado em arrumar namorada, não estava interessado em arrumar namorado, não estava interessado em nada, só queria jogar. E ali, e os pais falaram, e a gente via que ele tinha um problema, ele está desenvolvendo um problema psicológico, assim, está com dificuldade de interagir com as pessoas na vida real, a gente está colocando ele na terapia e tal. E é um mundo confortável, né? Porque não se tem doença no mundo virtual. Exato. E você bota a aparência que você quiser. Bota a aparência que você quiser, enfim, você pode tomar a atitude que você quiser. Mas não seria um momento de profissionais da área de saúde começarem a serem inseridos mais nesse meio? E, por exemplo, às vezes a criança não quer sair para ir frequentar um consultório de psicologia ou psiquiatria para tratar de um processo desse. Mas eu, como psicólogo, eu crio meu avatar e vou dar consulta dentro do software para tirar ele desse mundo. Talvez não seja um processo inversivo. Com certeza, com certeza. Hoje no mundo da psicologia, não é a minha especialidade, mas eu sei que existe uma preocupação muito grande com isso, e linhas de tratamento para essas crianças, adolescentes e jovens que são viciados em jogos, que são viciados em internet, que têm fobia social e não conseguem interagir. Existem linhas de tratamento, isso é muito debatido hoje na psicologia, não é uma coisa assim que mas esse tratamento é fora do mundo virtual. Mas a ideia de levar isso para o mundo virtual, sem dúvida, é muito interessante, porque se ele tem dificuldade de interagir com pessoas, certamente ele não vai querer ir para um terapeuta de início, né? Vai dizer, não quero sair desse quarto, imagina, ainda mais... Aquele mundo passou a ser dele. Exato, então, ali ele faz... ainda mais para fazer uma terapia que já é uma coisa desconfortável, você tem que falar de coisas que não te deixam, né, tão confortável, então vai ter que lidar com um terapeuta ali no mundo real. Legal o terapeuta começar no mundo virtual e a partir dali ele dizendo, mas vamos lá no meu consultório, aí mostra, projeta o consultório para ele ver como é que já se sente seguro. Já vai criar um elo ali, né? Inclusive uma aplicação legal da inteligência
do metaverso, da realidade virtual, é o tratamento de fobias. Porque a pessoa, por exemplo, tem fobia de falar em público. Aí você pode colocar ela num palco virtual, com uma plateia virtual, e ela pode falar. Ela pode treinar de modo seguro, sabendo que, na verdade, ela está dentro de casa com óculos no rosto. Ela tem fobia de aranha. Você coloca ela num ambiente que tem uma mesa e está passando uma aranha super realista na frente dela. Ela vai se sentir em pânico no início, ela vai tirar o óculos, mas depois, aos pouquinhos, ela vai se expondo àquilo. Então, você pode tratar fobia de altura, fobia de elevador, fobia de dirigir, uma pessoa de simulador de carro, põe uma pessoa simulando aranha, barata, situações sociais, tipo falar em público. Pode simular, por exemplo, uma situação romântica. Eu vou sair com uma menina para num jantar. Né? A primeira vez que eu vou sair, estou nervoso, não sei muito bem, você pode colocar um avatar ali, ultra realista, você treina um diálogo, a pessoa responde, vai te dar dicas eu sou uma pessoa que não tive uma educação, não sei me comportar direito na mesa e vou para um jantar de gala, não sei como é que é. Você pode treinar a pessoa no ambiente virtual. Olha, esses são os talheres, esse talher é o talher de frango, esse talher é o talher de peixe, os pratos são servidos dessa forma, você deve comer dessa maneira. Aí você tem um ambiente de prova, às vezes o cara fica nervoso para fazer uma prova. Exato, treina a prova virtual, treina para consertar máquinas. Se você está consertando a máquina e faz uma besteira, a máquina explode, você volta da reset e começa de novo. Exato. Ali você pode quebrar a máquina 200 vezes que não tem problema. Então, mas aí existe uma responsabilidade social onde, na verdade, as empresas que desenvolvem, você pode falar muito bem disso, as empresas que desenvolvem disso, um mundo desse, com tantas possibilidades, ele também trazer essas possibilidades também para esse núcleo médico, para esse núcleo de desenvolvimento do ser humano? Com certeza. O treinamento médico é bem interessante. Você pode, por exemplo, colocar o óculos e você pode assistir uma cirurgia. Não, eu digo o seguinte, eu digo que aquela velha história, eu crio a dificuldade para vender a facilidade, né? E aí, quando eu crio um mundo desse virtual, eu estou criando um mundo onde todos possam ter acesso. Aí eu passo a ter Não acesso. Necessariamente, você pode Não, filtrar sim, mas vamos supor, eu quis ter acesso lá. E isso começa a me consumir. Consumir meu tempo, consumir... enfim, as minhas habilidades, que eu cada vez mais vou ficando, e aí a gente coloca a palavra, que eu acho uma palavra forte, viciado naquilo ali. E aí como é que se diz, não sei se a palavra é essa, até me desculpe, desvicia, né? Como é que você faz o processo contrário? Quem é que tem a responsabilidade de fazer isso? Aí eu entrego essa responsabilidade unicamente aos pais, unicamente, enfim, as pessoas que estão envolvidas diretamente com ali, ou as empresas que desenvolveram esse mundo poderiam colocar avatares ou pessoas ligadas a esse processo dentro desse mundo para que pudesse fazer essa desintoxicação, vamos colocar assim. Eu acho que é uma ideia interessante, assim, acho que a responsabilidade de última análise, se você é menor de idade, legalmente falando, a responsabilidade é dos seus pais, eles é que têm que cuidar de você. E se você tem um problema psicológico, eles é que tem que prover algum tipo de tratamento. Depois que você é maior de idade, aí a responsabilidade é sua, você que tem que buscar tratamento, e inclusive seus pais, se quiserem te internar à força, não conseguem. Você é um adulto, para você ser internado à força, você tem que perder sua capacidade civil, passar por um processo que a gente chama de interdição. Então, a responsabilidade é sempre pessoal, vai ser sempre dos pais ou da pessoa. Mas certamente, num ambiente saudável, você vai ter acesso a ferramentas que vão facilitar que a pessoa que queira buscar ajuda tenha. E isso acontece em várias áreas, isso não acontece só no metaverso, talvez seja uma área que vai acontecer e vai acontecer naturalmente, porque os psicólogos e as próprias empresas vão querer que existam ferramentas, assim como hoje você tem aqueles lugares assim, violência doméstica, ligue número 190 tanto, se você abuso infantil, ligue número tal, se quer parar de fumar, ligue tanto, narcóticos anônimos, tem inúmeros lugares onde você tem chamadas, assim, olha, se você sentir que tem um problema, é aqui que você pode buscar ajuda. Isso já existe. Isso certamente vai existir dentro do metaverso. Não só para pessoas viciadas em metaverso, mas para você denunciar abusos, violência doméstica. A mesma coisa que você tem no mundo real, você vai ter no metaverso. É legal. E acho que as plataformas certamente vão... ainda que elas não queiram, elas vão ter pessoas que vão lá para dentro daqui a pouco para tentar dar um auxílio a essas outras pessoas. E às vezes não é nem ligado à empresa diretamente. Às vezes tipo, eu sou um psicólogo, mas eu vou começar a frequentar esses mundos, conversar com as pessoas e tal, e aí oferecer, olha, eu faço psicologia
Você quer fazer consultas aqui no metaverso? Não precisa nem ir no meu consultório, a gente pode fazer aqui e tal. Enfim, pode acontecer. E Eduardo, como é que fica... algumas pessoas falam em venda de terreno no metaverso, em venda de espaço no metaverso. Como é que fica essa relação do metaverso com a publicidade, com o marketing, com venda de espaços? Como é que se relaciona hoje esses espaços, esses mundos com esse tipo de ação? Tem algumas plataformas que tem isso. Elas, para você estar lá dentro, para você construir alguma coisa lá dentro, você tem que comprar um terreno virtual, né? Essas plataformas tiveram um boom de popularidade, eu diria até de euforia. Tem nada a ver com aquelas religiões que vendiam um espaço no céu, não? Um pedacinho, não tem nada a ver, nada a ver. Esse espaço era efetivamente entregue, ao contrário da religião que não tem como te entregar, não garantir. Esse espaço era entregue, você comprava lá um quadradinho onde você podia construir uma casinha virtual, uma lojinha virtual, qualquer coisa lá. O problema é que as pessoas começaram a ter uma euforia, né? Agora, há um tempo atrás, né? Quando mundo falou, o metaverso vai ser isso, aquilo outro, aquele negócio, aquela Quem não curva, tiver um espaço lá... aquela curva aí esses espaços começaram a ser vendidos por valores irreais, assim, umas coisas, um quadrado de 16 por 16 metros custava $50 mil. Uma coisa assim, absolutamente fora da realidade. Estava marcado com terreno num lugar nobre. Assim. E, no entanto, tinha gente pagando, achando que ia se valorizar e queria vender por $1 milhão e ficar milionário com aquele terreno lá. Aquilo ali sempre me pareceu uma bolha, uma coisa descolada da realidade, mas enfim, algumas pessoas investiram, algumas até ganharam dinheiro. Mas o que aconteceu foi que, depois de um período de euforia, os terrenos começaram a emborcar e hoje os preços estão bem mais baixos. Até porque começaram a surgir plataformas que viram esse nicho. Opa, eu não vou vender terreno nenhum, não. Eu quero que as pessoas venham para cá. Eu vou ganhar dinheiro de outras maneiras. Publicidade, com e-commerce aqui dentro. Então, eu não vou vender terreno nenhum. Constrói aqui. Hoje, a plataforma, eu diria que talvez a mais utilizada, que é a VRChat, ela não cobra nada pelo terreno. Você vai lá e constrói. E como é que se valoriza um terreno no metaverso, tendo em vista que ele é ilimitado o espaço? Aí é que está a questão. Ele não é ilimitado. Esses metaversos que vendiam terrenos, eles tinham pelo menos o compromisso de que aquela cidade virtual ia ficar daquele tamanho e que, se houvesse algum tipo de acréscimo, ia ser mínimo. Justamente para garantir que não ia ter, que se fosse infinito, o que é infinito não tem valor nenhum, né? Tem que ter uma escassez para ter valor. E o valor daquele terreno ia depender da localização naquela cidade virtual. Os terrenos mais centrais, mais próximos de coisas importantes eram mais valorizados, os terrenos periféricos menos valorizados. E ia depender de que se construía ali, né? Mas era assim, um ecossistema que, desde que surgiu, a gente se olhou e falou, cara, isso aqui é um negócio que não tem uma lógica sustentável, isso aqui. E como é que garante esses terrenos e a perpetuação desses terrenos no mundo virtual? Ou seja, se a empresa amanhã ela tem a obrigação de te manter esse mundo ativo, né? Não, pior que não. Se a empresa falir e sair do ar, seu terreno sai do ar e some. Você pagou por ele. Ou seja, a grande loucura, né? Exatamente. Você está pagando por um negócio que de repente nem vai estar ali daqui a alguns anos. Eduardo, eu queria te agradecer, mas antes eu queria falar um pouquinho da Cubix. Como é que é o desenvolvimento da empresa e quais são os projetos para o futuro da empresa, enfim, tendo em vista tudo isso que a gente conversou aqui? Então, você falou que a minha área é tecnologia. Na verdade, minha área nem é tecnologia, é que eu sou apaixonado por tecnologia. Eu sou advogado, eu atuo como advogado também, e eu sou diretor jurídico, mas como a gente tem uma área muito forte de propriedade intelectual, de criação de software, de criação de elementos virtuais, a gente começou inclusive com inteligência artificial, que foi o meu mestrado, foi na aplicação de inteligência artificial para análise de julgados. Eu desenvolvi inclusive um software que analisava julgados de um determinado tipo e determinava as chances de êxito que você tinha numa ação. E aí eu tive a ideia de fazer um produto com aquilo, a gente se juntou, alguns amigos, e a gente criou a Cubix. Só que com o tempo, assim, a inteligência artificial ela também teve uma curva digamos assim, de euforia, depois teve uma diminuição no interesse, e ao mesmo tempo o metaverso veio crescendo. E um dos nossos sócios é apaixonado pelo assunto, então foi uma das pessoas, acho que foi a primeira pessoa aqui no Brasil que eu conheço, um dos poucos que tinha um dos primeiros óculos de realidade virtual, que era um capacete enorme. Ele já desenvolvia nisso por gosto há muitos anos. E ele falou, olha, esse negócio de metaverso está explodindo. E foi aí que eu fui conhecer essa tecnologia.
E eu falei, cara, realmente isso aqui é muito interessante. Eu coloquei esse óculos de última geração e falei, cara, tô impressionado. Assim, eu não imaginava que a coisa tinha chegado nesse nível. E a gente começou a ter uma demanda muito grande do mercado. As pessoas vinham bater na porta, a gente falou, olha, a gente sabe fazer, colocamos no nosso site lá, a gente sabe fazer, tá aqui um projetinho, outro que a gente já fez. E aí começou a vir pessoas de vários tipos, escritórios de advocacia, escola, faculdade, clínica médica, clínica estética, até cemitério a gente colocou no metaverso. Então, e aí como o negócio começou a ganhar corpo, e como eu tenho essa formação assim, muito focada em propriedade intelectual, inovação, e sou apaixonado por essa área, eu naturalmente assim, gravitei para essa área de gerir um pouco assim, o que tem, a gente tem o pessoal técnico que mete a mão na massa e eu fico aqui que de fato faz as coisas. Eu até sei programar, mas eu não sou um programador. E aí eu cuido dessa área de gestão da nossa propriedade intelectual, da nossa inovação, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, e também da área jurídica, dos contratos, etc., porque eu sou advogado dessa área, então, e é isso que a gente faz hoje. E para quem está pensando em ingressar nesse mercado, o mercado está aquecido, vale a pena, enfim, como é que ele entra? Ele é o quê? Um programador? Ele é um analista de sistemas? Quem é esse profissional que habita nessa área de metaverso e inteligência artificial? Olha, são duas competências bem distintas. Inteligência artificial é uma competência e metaverso é outra. São profissionais bem diferentes. O profissional de inteligência artificial, ele é em essência um programador. Ele tem que ter bastante conhecimento de estatística, de aprendizado de máquina. Ele é um cara de tecnologia mesmo, de hardcore. Na área de metaverso, de realidade virtual, você já tem um amálgama maior ali. Você tem o programador, você tem designer, você tem arquiteto, você tem até uma área de programação também, quando você tem que programar elementos mais complexos no ambiente e tal. Então, você mistura um pouquinho profissionais criativos desse lado de design, de arquitetura, com tem uma área mais gráfica também, né? Exato, profissionais de computação gráfica, que sabem mexer nesses programas que fazem objetos 3D, que fazem animação gráfica. Muito do nosso pipeline assim, de produção passa por usar os mesmos softwares que a Pixar usa para fazer o Toy Story, por exemplo. Obviamente, guardadas as devidas proporções. Agradecer aqui ao Eduardo que esteve aqui com a gente, falando sobre metaverso, inteligência artificial, enfim, todo esse mundo virtual, aqui trazendo pra gente no Elevencast, mais um papo bacana aqui com o Eduardo. Quero agradecer, Eduardo, pela sua presença. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Convidar vocês também para assistir os nossos vídeos aqui no Elevencast e acessar nossas redes sociais, Elevencast lá no Instagram, Facebook e também lá no nosso canal do YouTube, e dar aquele like, aquele joinha, mete o like aqui, ó, joinha, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo para que você possa ficar por dentro aqui, ó, de tecnologia, a gente fala de futebol, vai estar estreando aí, ó, fica aguardem, vai estar estreando um quadro novo aqui no canal falando sobre futebol, debate sobre futebol com uma galera super legal. Então você já fica ligado aí, já vai espalhando para todo mundo e aguarde, tá bom? Quero contar com vocês aí nos próximos vídeos. Um grande abraço para todos e valeu!